Em toda a sua história, a Fórmula 1 competiu em 69 circuitos ao redor do mundo. Entre todos eles, alguns em especial são recordados como sendo realmente estranhos, seja pelo local ou por características particulares. Esse é o top 5 de circuitos mais estranhos da Fórmula 1. O GP da Espanha hoje em dia é disputado no tradicional circuito de Barcelona-Catalunha, mas no final dos anos 60 até o começo dos anos 70 o palco era outro. O lindíssimo circuito de Montjuïc, também em Barcelona, era uma pista de rua montada dentro de um parque, com trechos que ligavam diversos pontos históricos e turísticos do local, que incluíam até mesmo fortificações medievais. O traçado de 3,79 km era quase que completamente cercado pelas árvores, e tinha a primeira e última seções muito rápidas, quebradas pela segunda seção mais sinuosa. Embora fosse o circuito mais belo do calendário e provavelmente da história da Fórmula 1, ele também ficou conhecido por ser extremamente perigoso. O circuito foi o local de vários acidentes graves, e em 1975 os pilotos e equipes inspecionaram a pista antes do GP para verificar as condições de segurança, e encontraram diversos guardrails montados de forma errada, alguns até mesmo soltos. Os organizadores consertaram os guardrails de forma precária, e os próprios mecânicos das equipes foram à pista realizar reparos. Mesmo assim, Emerson Fittipaldi desistiu de correr o GP devido à insegurança. Emerson estava certo. Durante a corrida, Rolf Stommelen perdeu a asa traseira, voou por cima dos guardrails e bateu, matando 5 espectadores. Depois disso, a Fórmula 1 nunca mais voltaria ao parque. A Monza que está na lista não é o tradicional circuito que serve de templo da Fórmula 1 e que é sede de um dos melhores GPs do calendário. A parte estranha de Monza é o circuito oval, de 4,25 km de extensão, que se liga à pista tradicional pela reta dos boxes. As duas curvas do traçado possuem uma inclinação de 45 graus, e eram conhecidas não só pela velocidade insana que os carros atingiam, como também pelas imperfeições, que faziam os carros tremer e pular de forma bastante perigosa. As duas pistas juntas somavam mais de 10 km de extensão, e foram palco de diversas provas de Grand Prix, até ser incorporada e utilizada pela Fórmula 1 nos anos de 55 e 56 e em 60 e 61. A última edição do GP, por sinal, foi marcada pela morte de Wolfgang von Trips, em um acidente que matou outros 14 espectadores. Mesmo não tendo ocorrido nas curvas inclinadas, o acidente decretou o fim da utilização do oval, que acabou abandonado até meados dos anos 90, quando começou a ser preservado para virar uma atração turística de Monza. AVUS é um acrônimo que significa Estrada para Tráfego e Testes de Automóveis. Com 8,3 km de extensão, tem apenas 4 curvas, sendo que uma delas é um hairpin, e as outras 3 formam um assustador banking de 43 graus sem nenhum tipo de barreira, ou seja, se um carro passasse reto, ele literalmente saía voando. O circuito, se é que podemos chamá-lo assim, tinha 19 km em seu primeiro layout, com retas que formavam o primeiro autobahn da história, ligando Berlim a Potsdam. A primeira corrida de carros aconteceu em 1926, com Rudolf Caracciola como vencedor. A distância foi reduzida após a guerra e passou a ser utilizada para corridas de Fórmula 2 e Fórmula 3, sendo adicionada no calendário da Fórmula 1 em 1954 como prova extracampeonato. O trajeto só voltaria para o Mundial em 1959. A corrida acabou marcada pela morte de Jan Bera, que decolou da curva norte e atingiu um mastro de bandeira. Disputada em 2 baterias, a prova teve Tony Brooks como vencedor, seguido por Dan Gurney e Phil Hill, todos da Ferrari. Essa também foi a última vez que a Fórmula 1 se arriscou na pista, teve a curva norte demolida. Outras categorias continuaram a correr em AVUS, até que em 1999 a pista finalmente deixou de ser utilizada para as corridas. Pescara era um circuito localizado na Itália e recebeu a Fórmula 1 em 1957 para preencher o espaço deixado no calendário após o cancelamento dos GPs da Bélgica e Holanda. O trajeto de 25,8 km era insanamente longo e até hoje o mais longo a receber um GP. As estimativas de público variam, mas acredita-se que 200 mil pessoas se juntaram à beira de estradas e arquibancadas para assistir a corrida vencida por Stirling Moss. O circuito era composto principalmente de estradas comuns, que passavam por aldeias e que juntas formavam um estranho formato de um triângulo com 2 lados lisos e um com curvas. Com 2 retas de 5,5 km de extensão, a pista era tão assustadora e perigosa que Enzo Ferrari não permitiu que os seus pilotos corressem o GP. O pole Juan Manuel Fangio teve como melhor volta 9 minutos e 44 segundos, e a corrida contou com apenas 14 voltas. A prova teve duração de 2 horas e 59 minutos,
e ficou conhecida devido a Jack Brabham, que ao ficar sem combustível e uma seção longe dos pits, não pensou duas vezes, parou seu carro em um posto de gasolina que ficava na estrada e abasteceu ali mesmo. O cúmulo do improviso em relação aos circuitos pode ser visto no GP de Las Vegas. Em um esforço para trazer mais fãs americanos e aumentar o interesse pela Fórmula 1, a categoria procurou alocar mais provas em solo americano, o que incluiu um GP disputado no estacionamento do cassino e hotel Caesars Palace. Com o terreno totalmente plano, no meio do deserto do Nevada e com padrões de curvas totalmente repetitivas, a pista é considerada como sendo, de longe, o pior circuito no qual a Fórmula 1 já competiu. O trajeto de 3.650 metros recebeu apenas 2 corridas e era disputado no sentido anti-horário, o que adicionava uma carga extra de esforço nos pilotos, que costumavam correr em circuitos no sentido horário. Se não bastasse, o calor que os pilotos precisavam enfrentar era alto, tanto que Nelson Piquet precisou de mais de 15 minutos para se recuperar, após chegar em quinto e vencer o campeonato de 81. Os organizadores acreditavam que teria um bom retorno financeiro, mas acabou acontecendo o contrário, com a prova gerando prejuízos e provocando perdas. Depois disso, a Fórmula 1 nunca mais cogitou voltar ao estacionamento do cassino. Se você gostou do vídeo, dê o like, ele é muito importante. Se você não é inscrito e quer conhecer mais sobre Fórmula 1, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou críticas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!